Boa noite, nós estamos aqui, mais uma vez, nesse nosso estudo do livro Dramas da Obsessão. Agora, nós vamos entrar na segunda parte, e aonde que, nessa segunda parte, nós iremos, sim, conhecer sobre o passado de Leonel e dos obsessores, Nós vamos aguardar alguém chegar para que a gente dê início à nossa leitura. Essa segunda parte, a gente vai conhecer um pouquinho. Quando fala assim de volta ao passado, nós vamos estar, sim, voltando ao passado e conhecer realmente o que levou esse processo de obsessão tão grave, Tão grave a ponto de levar duas pessoas do grupo familiar ao suicídio, Então, é mais ou menos isso. E é muito interessante que hoje também é o início, de algo bem interessante, de muita importância para eu. Porque vai fazer 2 anos que nós estamos com este grupo. Boa noite. Chegou alguém. Então, nós vamos começar, Mas nós vamos dar continuidade à conversa que nós estamos tendo aqui. Então, vamos lá, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigos espirituais, anjos de nossa guarda, a quem Deus, dentro da sua infinita misericórdia, permitiu velar por nós, sede nossos advogados em nossas provas terrenas. E vós, nosso bondoso anjo da guarda, não nos abandoneis, nos dê força e coragem para enfrentar as provas que prover a Deus nos enviar. E assim, meus amigos, nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Pois bem, nesse segundo capítulo, igual disse, nós vamos sim tratar a questão do passado. Nós vamos conhecer o que levou à situação de Leonel e também daqueles judeus. Mas o mais interessante que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito da criação deste grupo. Em 2020, no mês de maio, nós tivemos a intuição de montarmos um grupo. E aí, eu fiquei assim, um pouco receosa do que iria fazer. Mas, obediente mais ou menos, eu fiz o grupo de estudo da mediunidade. E aí, o que acontece? Eu fiquei com um pouco de receio e não abri o grupo. Conversando com uma amiga, ela vira para mim e fala assim: Noêmia, abra o grupo, se a espiritualidade mandou você abrir o grupo, abra o grupo. E aí, meus amigos, o que acontece? Eu falei assim, então vou fazer o seguinte, isso já era no mês de julho. Eu resolvi convidar aquelas pessoas assim mais próximas de mim para participar do grupo. E aí, eu não fiz divulgação do grupo. Aí o que acontece? De repente, começou
a aparecer pedidos de pessoas para participar do grupo. E o mais interessante disso tudo é que eram muitas pessoas do sul do país e de Portugal. Eu fiquei sem saber o que fazer. Se eu abria o grupo para outras pessoas, o que ia ser feito. E o que me surpreendeu é que mesmo eu não divulgando, foram só chegando pessoas. Eu fiquei um pouco assustada com tudo, que eu não esperava. Então, sem eu fazer divulgação, hoje, depois de 2 anos, nós estamos assim, com 7.300 pessoas. E vou contar uma coisa para vocês. Todos os perfis que estão aqui, eu vi de cada um. Nós não aceitamos perfil comercial. Então, e quando a gente sempre entra em contato com a pessoa quando de repente é de outra religião, é sempre esse cuidado e esse carinho com este grupo. Então, este grupo, ele não me pertence, esse grupo pertence à espiritualidade. E eu procuro seguir na intuição e realizando o que é minha possível, né, dentro da minha limitação, eu vou fazendo, né? Mas eu sou feliz com essa oportunidade de trabalho que a espiritualidade nos oferece e também nos conduzindo da melhor maneira possível. Esse capítulo 1, ele traz algumas coisas que às vezes a gente fica assim, até um pouco triste de saber como que é capaz, né, o ser humano de realizar certas coisas. Mas é a vida, a realidade é essa, né? Então vamos lá, nós vamos ler, nós vamos dividir esse capítulo, nós vamos fazer meia hora de estudo só. E assim eu acho que fica mais tranquilo para nós, tá bom? É o que eu achei que vai ser melhor para nós. Então vamos lá. Cumpriria cientificar-me do passado espiritual dos personagens implicados no drama que se apresentava complexo e muito grave, a fim de me habilitar para uma favorável solução do mesmo. Deixei, portanto, os delinquentes sob a guarda protetora dos responsáveis espiritualmente pelo centro que os hospedava e afastei-me tranquilo, convidando Roberto a me acompanhar num giro indispensável pelo espaço à procura de informações seguras e rápidas. Assim, Dr. Bezerra de Menezes nos fala que ele acomodou e foram os dois à procura de informações seguras e rápidas. Olha a importância da questão de nós buscarmos informações seguras, né? Continua Dr. Bezerra de Menezes. Certamente que, para inteirar-me dos remotos contratempos que criaram antagonismo entre os meus pupilos do momento, não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter em busca de arquivos informativos que detalhadamente esclarecessem o que necessitaríamos para um trabalho eficiente de reeducação dos mesmos. Então, nós vamos ver que, para a gente ajudar, nós temos, como se diz, no processo de reeducação, eles tinham que conhecer a história para saber como que iriam trabalhar naquele processo. E continua Dr. Bezerra de Menezes.
Tal processo, em sendo fecundo e seguro, mesmo belo, é lento e penoso, mesmo para as possibilidades de um espírito algo esclarecido. Impõe a necessidade de técnicos selecionadores, de demarcações rítmicas de ondas da luz, casando-as com os nossos padrões vibratórios para que o serviço de boa captação não sofra deficiências para as análises sobre os acontecimentos a serem examinados. Então, olha como que o processo é bem complexo. Por quê? Eles iriam lá buscar as informações, mas essas informações não poderiam ter interferência deles. Por quê? Nós vamos estudando mediunidade e nós vamos ver que toda comunicação, ela tem, sim, a influência do médium. No caso da vidência, ela pode ser, sim, sofrer influência da visão do médium no sentido de como ele vê. Interferência até de terceiros também. Um exemplo muito interessante que eu gosto de dar sobre a respeito da mediunidade é um exemplo simples, quando diz assim, o cabo foi soldado. Esse cabo foi soldado, ele pode significar duas coisas. Eu posso estar falando a respeito de uma panela que foi soldado um cabo nela, ou eu posso estar falando também de uma patente de militar, que no caso, que é essa sequência, primeiro ele é recruta, depois soldado, depois cabo, depois sargento. Então, a maneira que cada um vai ver, se me falam, eu tenho essa livre escolha de interpretar da maneira que eu desejo. Então, eu tenho que saber mais do assunto para mim deliberar, para mim compreender ao que se refere. Compreendeu? Como que no campo da mediunidade nós não podemos confiar tanto. Nós temos que analisar, nós temos que sim, buscar todos os recursos para que sejam dissipadas todas as dúvidas. E foi isso aqui que o Dr. Bezerra de Menezes está mostrando para nós. Porque dentro de uma comunicação mediúnica, o meu padrão vibratório, ele pode interferir, sim, na captação do pensamento do espírito. Então, o meio aonde que eu estou pode interferir. Então, são vários fatores que interferem na percepção do médium diante daquela situação que ele está vendo. Então, igual no caso, se eu falar com vocês determinada coisa que eu falo sobre só um ponto de vista, aquilo ali, só sobre o que eu estou vendo naquele momento, ela de repente pode mudar quando eu ver a situação como um todo, quando ver o macro, né? E é isso que o Dr. Bezerra de Menezes está falando. Ele está querendo tirar todas as interferências, né, para que ele possa ver realmente a realidade do que aconteceu, do que está envolvido aquele grupo familiar. Então, vamos lá. Isso lá no passado há 400 anos atrás, né? Porque, como a gente sabe, essa história, essa família que morava no Rio Grande do Sul, do Leonel, foi ajudado aqui em Minas Gerais, no Centro Espírita de Lavras, em Minas Gerais. E os obsessores ainda acreditavam que estariam lá em Lisboa.
Eles não perceberam a questão que eles estavam no sul do país, não perceberam que eles foram para Minas Gerais. Os espíritos obsessores, vocês vão ver aqui que interessante, né? Conforme não mais ignoram os estudiosos e pensadores do espiritismo, as poderosas sensibilidades etéricas, as ondas luminosas disseminadas pelo universo, o fluido universal, enfim, sede da criação, veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sob a luz do sol, na terra ou pela vastidão do infinito. Isso aí nós vamos compreender melhor quando nós buscarmos o conhecimento da questão dos do campo morfogenético. Campo, como que é, gente? Eu vou trazer para vocês depois, eu vou ver se eu posto para vocês conhecerem a teoria do Patrick Children. Eu não estou lembrando bem o nome, aonde que ele traz esse conceito de que tudo que nós, né, o arquétipo, tem várias explicações que eu não tenho conhecimento para poder estar explicando para vocês, mas eu vou buscar sim trazer alguma coisa nesse sentido. É como se fosse assim, tudo que acontece ficasse no campo morfo. Ai, eu esqueci aqui o nome, vocês me desculpam, o nome fugiu da minha cabeça, mas é a questão do campo morfogenético. Eu vou lembrar depois, que agora o nome fugiu da minha cabeça, né? Que tanto é que ganhou o prêmio de Nobel de Medicina um biólogo. Ele pesquisando, ele chegou a essa questão dos campos mórficos. Vou achar e vou postar para vocês verem. A história da humanidade, portanto, estaria arquivada em imagens e em sons pelo finito afora. E, como a da humanidade, necessariamente a história de cada individualidade, particularmente. Rever, portanto, o que passou, rebuscando imagens e cenas fotografadas nas ambiências etéricas, não será, para um espírito trabalhador, tarefa muito rara, embora penosa. Comumente, esses espíritos os realizam para estudos científicos e filosóficos, lições profundas e muito eruditas para as almas fortes que se dedicam a cursos elevados na vida espiritual, para análises magníficas que somente ao mundo invisível interessa por enquanto. Para o caso de Leonel, no entanto, seria indispensável tal recurso, visto que poderíamos contar com outros processos mais fáceis, igualmente seguros. Poderíamos, por exemplo, extrair dos arquivos mentais do próprio Leonel, em operação psíquica melindrosa, o seu passado reencarnatório, particularizando episódios em que se vissem relações com aqueles no momento eram os seus obsessores. Então, nós vamos ver que é mais simples esse processo. Através de regressão de memória, eles irem e buscarem todo o seu arquivo mental. Mas aí agora nós vamos entender. Dr. Bezerra de Menezes fala que isso aqui
é simples de fazer. Eles poderiam estar buscando na mente dele, através de um processo psíquico, o passado reencarnatório dele e ali encontrar o momento onde que eles se relacionaram. Mas será por quê que o Dr. Bezerra de Menezes tentou fazer o processo diferente? Que talvez pode ser que o Dr. Bezerra de Menezes queria já ter o olhar de observador, não de quem está vivendo. É interessante isso, porque a Ivone, ela dentro dos outros livros que a gente leu aqui, ela fala nos Recordações da Mediunidade, ela fala que as experiências aonde que ela tinha as lembranças, ela era como se ela estivesse olhando tudo acontecer. Ela era o observador da situação. E dizem que quando nós nos tornamos o observador, tudo fica, o nosso olhar muda a respeito da situação. Talvez pode ser por isso que o Dr. Bezerra de Menezes escolheu, né, na física, essa novidade aí de física quântica, eles vêm trazendo muito essa questão do observador. Você, como se diz, as coisas estão acontecendo em outras dimensões. É algo que eu não compreendo. A verdade é essa. Eu não tenho domínio sobre isso. A gente vê algumas coisinhas, mas ainda sou um bebê sobre esse assunto. A gente vai aprendendo devagar, mas eu não tenho domínio sobre esse assunto. Então, qualquer coisa que eu falar aqui sobre isso é só no sentido mesmo do que eu ouvi dizer, tá bom? Poderíamos tentar as mesmas informações com seus 4 perseguidores, obrigando-os a um retrocesso parcial ao pretérito para extrair da sua memória ou consciência, que é os arquivos mentais do perispírito, as recordações informativas exatas, uma vez que na precária situação em que se achavam, não lograriam energias para... perdi aqui. Não lograriam energias para evocarem voluntariamente o passado, com as minúcias de que precisávamos. Então, como se diz, eles estavam muito sofridos, e então a maneira que eles acharam de não trazer de novo essas evocações, né? Repugnava-nos, todavia, torturar tanto a todos eles, pois forçá-los ao amargor do retrocesso da memória seria excitar-lhes o sofrimento, aguçando-lhes as raivas, abalando-lhes as faculdades carentes de bálsamos e consolações. Restava-nos, porém, o formoso espírito de Esther, que nos procurara naquela mesma emergência, dispondo-se a auxiliar nos trabalhos com valioso concurso em torno de seus entes amados e prontificando a tudo que dela exigíssemos. Então, o que acontece? Nós vamos parar por aqui. O que nós aprendemos nesse capítulo, de certa forma? Que se eles... Aí nós compreendemos por que Dr. Bezerra de Menezes resolveu ir ver sobre o que estava gravado no espaço. É mais ou menos isso que eu entendi. Pelo que ele fala, tudo que a gente vive fica registrado como se fosse uma fotografia. Então, ele achou que seria mais caridoso com eles ir buscar
essas imagens do que trazê-los dentro do seu psiquismo, fazer uma regressão de memória. Tá vendo como que o amor de Deus por nós é tão grande? Eles querem nos ajudar e eles buscam recursos aonde que seja mais leve para nós. Então nós não podemos duvidar do amor de Deus e também da sua justiça. Então, eles buscaram este processo porque seria o que traria menos trauma para todos eles. Eles iriam ver a situação sem trazê-los dentro do processo de regressão de memória. Tá bom? Mais ou menos isso. Eu agradeço muito a cada um de vocês que fazem parte deste projeto. E é muito interessante que todos aqueles que estão gostando do nosso trabalho, estão, como se diz, convidando outros amigos para participar. Isso é muito gratificante. E a gente vai conduzindo dentro da nossa limitação da melhor maneira que a gente possa, sim, estar realizando. Que tenhamos todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, agora e sempre. Fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade. Muito obrigado a todos vocês. O meu abraço porque nós estamos no Japão, Portugal, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Nós estamos chegando a vários lugares, Rio Grande do Sul, e fazendo muitas amizades. Isso é muito bom. E em Angola também. Nós estamos para o mundo inteiro. Isso é maravilhoso. É os recursos da tecnologia que nos proporciona. Grande abraço e até mais.